Não, não. Queridos, preste bem atenção. Essa história de dizer que se o sujeito não der o dízimo, está sendo amaldiçoado, isso não é verdade. Isso foi uma história inventada de pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, que não têm o Evangelho de Cristo em seu coração, porque nós temos que entender a palavra de Cristo depois de Cristo, né? Então, em lugar nenhum depois de Cristo no Novo Testamento, tá? O dinheiro vai ser representado como uma ponte de acesso para você se ligar a Deus. Não. O dinheiro nunca vai representar e nunca representou no Novo Testamento, após Cristo, nunca representou, entendeu? Um ponto de contato entre o homem e Deus. Até porque Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro são os homens que não têm dinheiro. Agora, uma coisa que nós entendemos é que as instituições foi que se usurparam de usar o texto do livro de Malaquias para levar vantagem e ameaçar e colocar medo no povo, tá? Porque uma coisa que nós temos que entender é que aquele acontecimento típico em Israel, que era de trazer, tá, para o templo, naquele tempo se trazia o dízimo, que não era dinheiro, era comida, era do grão, né? Que foi naquele tempo da peregrinação do povo de Israel, que foi chamado na Bíblia igreja no deserto, né? que é da tribo de Levi, que viveria pelo sacerdote levítico, que viveria das 11 tribos, que ia ajudar ali a tribo de Levi, onde tinha um sacerdote levítico, entendeu? O sacerdote levítico ia ser ajudado pelas 11 tribos de Israel. Então, naquele acontecimento histórico ali, realmente ali, eles estavam precisando ali do dízimo. Então, as 11 tribos ajudaria a tribo de Levi a sobreviver, entendeu? A sobreviver do dízimo. Mas existia, o que a gente tem que entender, que existia um sacerdócio que tinha esse direito de colher esses dízimos. Foi ali no tempo de Salomão que isso foi ganhando mais frequência. Depois veio a destruição do templo, né? Aí depois da destruição do templo veio a reconstrução do templo, né? Aí depois que quando reconstruíram o templo, já não estava mais aquele templo, aquele imenso templo igual ao templo de Salomão, ou seja, eram templos mais pequenininhos, né? Que foi ali no período ali de Êxodo, de Neemias, quando o profeta Malaquias profetizou, já no tempo, o templo que estava de pé na época, já não era um templo grande com muita grandeza comparado com o templo de Salomão. Era já um templo menor, um pouco mais acabado, um pouco mais arrebentado, um período onde que o sacerdote estava passando muitas necessidades. E ali Naum, Abacuque, Amós, começou a descrever naquele período ali, né, pessoas que estavam passando aquela necessidade. Foi por isso que Deus usou o profeta Malaquias para trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora, o que nós precisamos entender, entendeu? O que nós precisamos entender é que naquele período lá havia sacerdócio levítico. E esse sacerdócio levítico, no tempo de Cristo, ele foi
mudado. Ele foi mudado, o sacerdote. Por quê? Porque aqui em Hebreus, capítulo 7, 12, diz assim, ó. Pois quando muda de sacerdote, necessariamente há também mudança da lei. Ou seja, o que está querendo dizer? Que toda vez que mudava de sacerdote, mudava-se a lei. E a Bíblia nos deixa entender, a palavra de Deus, que hoje a fé pelo qual nós depositamos e temos é Cristo, a fé em Cristo. Foi a fé que nós confessamos. Olha, em Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó. Pois isso, santos irmãos, que participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. E ele, como apóstolo, Jesus Cristo, que é agora o nosso apóstolo da nossa confissão, e é também o nosso sumo sacerdote, entendeu? Mudou-se a lei. E a lei de Cristo, ela é o quê? Ela é exatamente aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que eu vou ler para você. Pois é, em 1 Coríntios 9, 7 diz assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tá? Então, essa foi a lei determinada pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Pela lei pelo qual agora nós estamos debaixo dessa lei. A lei de Cristo, não a lei de Moisés. Estamos pela lei de Cristo. Tá? Então, veja bem, como o nosso sumo sacerdote Jesus, a lei dita por ele, que é o nosso único e sumo sacerdote, o que acontece? Quem tem, dá. E quem não tem, não é obrigado a dar. Muito pelo contrário, quem tem, dá. E quem não tem, tem que ser ajudado. Essa é que é a realidade. Entendeu? A viúva, ela deu tudo. Ela deu o que ela tinha. Tá? Ela não deu quase nada, mas ela deu aquilo que ela tinha. Ou seja, por que ela deu? Porque ela quis dar, ela sentiu o desejo, ela deu por amor, ela deu por vontade, não por obrigação. Foi por isso o elogio do Senhor Jesus Cristo quando viu aquela ação da viúva pobre, entendeu? Não é um ensinamento dizendo agora você tem que dar tudo como a viúva pobre. Você tem que dar tudo que você tem até o último, não. A ação pelo qual a viúva ter dado tudo foi a ação que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a se comover da atitude dela, porque ela deu, porque ela quis dar. É voluntário, não é forçado. Porque o Evangelho, ele não força a ninguém a nada. Não há nada que seja forçado ou por obrigação no Evangelho. Ela deu por amor, ela deu por vontade e não por obrigação. Então essa que é a realidade da situação, essa que é a realidade. Quem tem dá, na medida daquilo que você pode dar. Quem não tinha, não dava. E quem poderia dar, que não dava, tá? Você não era chamado de ladrão porque você não deu. Simplesmente você perdeu o privilégio de poder dar, de ajudar a quem você podia e não deu. Simplesmente perdeu o privilégio. Porque existem aquelas pessoas que têm condição de dar. E existem aquelas que não têm condição de dar. Embora você tenha aquele desejo, Senhor, eu no momento ali eu não estou podendo dar.
mas eu queria dar, se for uma intenção pura, sincera, vinda do seu coração, e Deus perceber, você já deu. Agora, quando você não tem nada para dar, você pode dar aquilo que você pode oferecer, no sentido de ajudar, um aperto de mão, no levantar, um abraço, compartilhar ajuda. Assim é que funcionava a igreja de Deus naquela época, e é assim que tem que funcionar ainda até hoje na igreja de Deus, tá? Então esse é que é um amor que Deus quer de mim e quer de você. O que é que o Senhor quer de você, quer de mim? Em primeiro lugar, é que você tenha um coração voltado a Ele, que você venha expressar esse amor por obediência ao Evangelho, por obediência ao próximo, amar o próximo, ter um relacionamento de vida com o próximo. Esse que era a lei e os profetas que Jesus ensinou. Então, o mais era algo espontâneo. Quem tem dá, quem não tem deve ser ajudado. Esse que é o espírito do Evangelho. Esse que é o espírito do Evangelho. Tá bom? Eu agradeço você por estar participando do nosso canal. Compartilhe conosco, dê o seu like, se inscreva. E a gente vai estar comentando mais coisas aqui sobre em relação à oferta, ao dízimo, a todos os acontecimentos ali históricos do contexto bíblico, para que a gente possa entender um pouco mais do Evangelho de Cristo. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.